Oi pessoal, meu nome é Débora, eu sou aqui da cidade de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 11 anos de idade. Eu chamei esse relato de o caso da chaleira, tá? Chaleira, isso mesmo, vocês entenderam certo. No final, no decorrer do relato, vocês vão entender o porquê que o relato tem esse título. Ele aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos 11 anos de idade. Eu estudava numa escola municipal da cidade onde eu moro. A minha mãe trabalhava nessa mesma escola durante os 2 turnos, o turno da tarde e o turno da noite. Como eu estudava à tarde, eu ficava esperando ela até o final do turno da noite, o turno das 22 horas. Naquele tempo eu tinha uma rotina, eu tinha 11 anos, estava cursando a 5ª série. E como eu tinha essa rotina, depois da aula eu ia para a cozinha da escola, o refeitório. A minha mãe trabalhava no refeitório da escola como cozinheira naquela época, né? E eu ficava lá para tomar o café da tarde e jantar. Certa noite, todos na escola eles estavam numa função de mudança de local da biblioteca. Todos os adultos, professores, funcionários, todos estavam envolvidos nisso. E eu lembro que a minha mãe me deixou na cozinha da escola por volta das 19h15, 19h20, quase 19h30, por aí. Eu me lembro muito bem esse horário, tá? Me deixou sozinha ali e eu estava sentada na bancada da cozinha com um prato de comida e ela deixou no fogão uma chaleira antiga, bem grande e velha no fogo, tá? Era uma chaleira prateada, na cor prata, assim. Ela era daqueles modelos bem antigos, que elas eram bem grandes. Pessoas um pouco mais velhas vão saber do que eu me refiro. Era uma chaleira bem grande. Eu acredito que poderia caber ali 1,5 litro, uns 2 litros d'água, sei lá. Mas era bem grande a chaleira. Grande, pesada, sabe? E eu fiquei sozinha ali naquela cozinha para jantar, tomar o meu café e depois jantar, né? Deixou a chaleira no fogo e pediu para eu levar até a sala da biblioteca assim que fervesse, pois eles iriam utilizar essa água para o chimarrão. Chimarrão, gente, é uma bebida típica aqui do meu estado, tá? Rio Grande do Sul. Acredito que seja bem conhecido. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava de costas para a porta e eu senti uma presença. Sabe quando tu sente que parece que alguém entrou no local onde você estava sozinho e daqui a pouco alguém entra e tu sente a presença que tu não está mais sozinho? Pois então foi isso. Eu não sei explicar que tipo de presença foi, se foi uma presença boa ou uma presença má. Só sei que foi uma presença. E essa sensação fez com que eu me virasse para ver quem era, e quando eu me virei eu vi algo que para muitos pode parecer normal, mas eu garanto que para mim não foi. Era um homem alto, ele devia ter no mínimo 1,95 m. Arrisco dizer que talvez até mais, sabe? Talvez até uns 2 metros por aí. Ele era muito alto. Ele beirava assim próximo ao teto, sabe? Ele vestia um terno verde musgo com uma camisa branca e uma gravata na mesma cor do terno. Ele era branco, muito branco. Branco tipo assim, os vampiros do Crepúsculo, sabe? Aquela pele pálida, bem pálida. Ele tinha a cabeça raspada ou era quase careca. Hoje, adulta, se fosse comparar com alguém, eu diria que seriam como... Ele daria os ares do personagem, o agente Smith do filme Matrix, tá, gente? Mas só pra deixar claro, naquela época o filme não havia nem sido lançado ainda, tá? E ele só dava os ares do agente Smith. Ele não era igual ao agente, mas era parecido, sabe? Pois então, o mais surreal disso tudo é que eu não senti medo. Nos olhamos, ele não proferiu nenhuma palavra, mas ele falou comigo. Falou comigo sim. Naquela época eu não sabia explicar, era uma criança de 11 anos. Hoje eu sei explicar, meio que tentando não parecer meio boba, né? Mas acredito que foi mentalmente. Algum tipo de telepatia, ou sei lá o quê. Quando eu falo isso eu dou até risada, sabe? Pois parece mesmo muito surreal e meio que imaginário. Mas eu garanto pra vocês que não foi bem real, tá? Pra não ficar pior ou até mais desacreditável possível, ele disse que tinha vindo buscar a chaleira. Pois então, isso, a tal da chaleira. Aí eu respondi, pode levar.
Nesse momento eu percebi que havia algo na mão dele, tá? Eu não soube explicar direito naquela época, e porque eu não era tão observadora quanto eu sou agora, mas eu me recordo que era como se fosse um tipo de estojo metálico. Era metálico e a cor que parecia era uma cor prateada, algo reluzente, meio prateado assim. Então ele pegou a chaleira, ele se aproximou do fogão, pegou a chaleira. Nesse momento eu ainda permaneci sentada na bancada. Ele se virou e saiu pelo caminho até a porta. Vejam bem, nesse curto espaço de tempo entre a mesa da cozinha, a bancada da cozinha no caso, né? E a porta da cozinha, eu me virei e vi ele ainda a caminho da porta, antes dele sair. Eu saí da bancada, fui atrás dele, porque eu me lembrei que a minha mãe pediu para eu levar a chaleira até a biblioteca. Coisa de criança que tem que cumprir a tal da tarefa, sabe? Quando ele desceu o único degrau da porta que tinha, ele sumiu. Porque em segundos eu estava naquele mesmo degrau e eu não achei o tal do homem. Procurei por ele próximo à cozinha, no corredor, no outro corredor, no pátio dos fundos, nada. Eu dei a volta na escola, eu não encontrei o homem. Impossível ele ter saído do pátio da escola, porque tinha apenas 2 portões, né? E a cozinha ficava bem longe dos 2. Eu fui então até minha mãe e os adultos, professores, funcionários, tudo que estavam na biblioteca, e eu contei o acontecido. Inocência de criança, né? Contei o que tinha acontecido. E isso ocasionou uma busca implacável pela escola, com todo mundo envolvido, para achar o tal do homem com a chaleira, né? E o mais impressionante dessa história é que quando eu saí da cozinha, o relógio marcava 21h30. Quase o horário da saída das 2 turmas do EJA que estudavam no horário noturno. A escola de cidadezinha é pequena, apenas tem 2 turmas no horário da noite. Eu sei disso porque a primeira coisa que a minha mãe me disse foi que eles já haviam até esquecido a água fervendo e não tinham lembrado nem de ir na cozinha pegar a tal da chaleira. Ou seja, a percepção que eu tenho é que o meu contato com esse ser foi de menos de 4 minutos. Entre a chegada dele no ambiente da cozinha e até o suposto sumiço dele na porta da cozinha. E quando eu cheguei na biblioteca já eram 21h30. Então eu perdi aí quase 2 horas que eu não sei explicar onde foi parar essa fenda temporal de 2 horas. Eu tentei explicar na época, sendo criança e tudo mais, eu tentei explicar. Porque era uma coisa algo que eu tinha aprendido, entendeu? A olhar as horas no relógio sem ser um relógio digital, e era uma coisa incrível saber olhar as horas, sabe? Lá nos anos 1990 e bolinhas. Todos os presentes que estavam na biblioteca, professores, funcionários, tudo mais, me questionaram a mesma coisa, e eu respondi a todos o mesmo. Ele pegou a chaleira, era em torno de 19h30, porque era a hora do meu jantar, que eu estava sentada para jantar. Ele saiu em direção à porta e ele sumiu. Quando eu cheguei na biblioteca, eram 21h30. E me questionaram o que eu fiz, né? Das 19 até as 21h30. Às 19h30, eu disse, não, mas eu não fiquei esperando até as 21h30. Eu simplesmente, quando eu fui até a biblioteca, era 21h30. Eu expliquei isso inúmeras vezes e todos diziam que eu havia visto a hora errada, ou coisa e tal, sabe? Difícil acreditar, né? Mas isso aconteceu. A única certeza que eu tenho é que quando eu sentei na bancada para jantar eram 19h30. Quando eu cheguei na biblioteca eram 21h30. E eu não fiquei 2 horas andando pela escola. Não levei nem 5 minutos para olhar o corredor e dar a volta na escola, que foi o que eu fiz. Bom, eu era uma criança de 11 anos de idade, tentando explicar o inexplicável a adultos muitas vezes céticos. Então, imaginem só, né? Professores, educadores e tudo mais. Imagine só, isso foi um motivo de chacota na escola naquela época. E se me perguntarem do que eu acho do fato, eu simplesmente respondo, eu não sei explicar. Mas eu tenho absoluta certeza de que foi algum contato, algum tipo de contato, entendeu? De algum outro lugar, de algum outro ser, de algo sobrenatural. Se eu tivesse que apostar a minha intuição hoje, mulher, adulta, eu diria que foi um contato imediato.
Isso aconteceu num dia de semana, eu não me recordo o dia da semana exatamente. Inúmeros adultos, funcionários, professores tentaram me desacreditar ou reinventar a história com algumas sugestões do que poderia ter acontecido, né? No dia seguinte, eu já estava quase me questionando se eu não havia sonhado ou cochilado em cima daquela mesa da cozinha. Mas eu mudei de ideia sobre isso quando no final daquela mesma tarde, né? Daquele mesmo dia, à tarde, né? Eu fui levada até a sala dos professores, onde haviam 5 pessoas. 3 homens, 2 mulheres. Os homens estavam com roupas militares, não sei as patentes porque eu realmente não observei isso. As mulheres com uma roupa normal, tipo um terninho, alguma coisa assim, e a outra mulher tinha um jaleco, como se fosse uma enfermeira, né? Ou uma médica, sei lá. Assim, na minha cabeça de criança era uma médica, tá? Essa médica fez exames básicos em mim, tipo aqueles exames de triagem, quando a gente vai no médico, sabe? Depois que ela acabou, eu tive que contar toda a história para todos eles. Me fizeram contar a história, tipo assim, umas 4, 5 vezes, desde o começo. Gravaram tudo que eu relatei. Tipo aqueles gravadores com fita cassete bem pequenininha, sabe? Era nesse gravador que tinha em cima da mesa. Depois eu perguntei pra minha mãe por que aquelas pessoas queriam saber sobre aquele sumiço da chaleira. Ela me disse que nem ela sabia. Que a escola mal tinha explicação para aquilo, que ninguém sabia responder. Hoje, atualmente, depois de alguns anos mais adultas, relembrando esse caso, eu conversei com a minha mãe, né? Minha mãe tem 63 anos atualmente. Lembrando o acontecido, ela me disse que ficou muito impressionada, não com o meu relato, mas com a aparição daquele grupo de 5 pessoas que apareceram do nada na escola, se apresentando como representantes do governo. Na época eu não soube disso, minha mãe me relatou isso agora, entendeu? Que eles se apresentaram como representantes do governo. Agora que eu digo assim, depois de adulta, né? Eu questionei a minha mãe, né, perguntando por que deixaram conversar comigo sem muita explicação, né? Ela disse que foi algo surpreendente, naquele tempo era uma coisa, não tinha tanto protocolo para muitas coisas, entende? Entraram, informaram, falaram com a escola deixou conversar com a aluna, ela era a mãe responsável, também deixou. E o mais impressionante de tudo isso é que isso foi no outro dia, foi em 24 horas, sabe? E segundo ela, era um caso bobo de sumiço de chaleira. Minha mãe atribuiu isso ao fato de ser uma escola numa área rural, sem muita comunicação na época. Tinha celular, né? Mas era só aqueles tijolões e não era todo mundo que tinha, né? Mas telefone fixo tinha, a escola possuía o telefone fixo. Eu não sei, o relato pode até parecer meio bizarro, mas eu juro que foi real, entendeu? A minha mãe não sabe explicar como essas pessoas apareceram. Ninguém sabe explicar por que essas pessoas vieram e nem por que essas pessoas apareceram. Na verdade, ninguém parece que indagou dessas pessoas qual era o intuito delas, né? Com aquele caso, daquele sumiço, daquela chaleira, né? Mas eu garanto pra vocês, isso aconteceu comigo. Eu jamais esqueci o rosto daquele homem. Se eu fechar os meus olhos agora, eu lembro exatamente do rosto e da fisionomia daquele homem. Inclusive, eu até comento com a minha mãe, com meu marido, que se eu me deparar com este homem que eu conheci lá nos meus 11 anos de idade, nesse fato da chaleira, eu reconheço ele prontamente, no mesmo instante. Porque é algo que ficou muito marcado em mim, sabe? Esse sumiço da chaleira, até hoje ninguém encontrou a tal da chaleira. E outra para contar para vocês o seguinte, houve buscas pela chaleira, pela escola toda, durante dias e dias. Isso se tornou assim uma competição. Os próprios professores, os funcionários fizeram disso uma competição bizarra e uma chacota meio que bizarra, né? Era anos 90, né, gente? Então, mas realmente a chaleira nunca foi encontrada, nunca foi encontrada. Essa história da chaleira repercutiu muito na escola que eu estudava. Todo mundo ficou sabendo. Foi uma coisa muito surreal para os anos 90, sabe? Eu tinha 11 anos de idade e eu queria explicar o inexplicável e eu não sabia explicar exatamente tudo aquilo. Algumas pessoas acreditavam. O guarda que trabalhava conosco, o guarda da escola, ele na época tinha rádio amador, né? Dentro da escola. Ele tinha pessoal dele, né? E tinha na escola. E ele disse que naquele tempo, naquele dia que houve o caso, o rádio amador captou
uma frequência estranha que ele nunca tinha ouvido. Isso naquela época, né? E esse cara, ele era muito aficionado em descobrir essas coisas. Tanto é que ele foi uma das pessoas que liderou as equipes de busca. Eu fiz uma aspas agora com o dedo. As equipes de busca e tal, para localizar a chaleira, né? Gente, pra dizer pra vocês assim, ó, a escola foi revirada do avesso, sabe? Tinha uma parte da escola que estava tendo reforma. Além dessa área da biblioteca, tinha outra parte que estava tendo reforma. Até o pessoal que era da prefeitura, contratado, terceirizado, né, para fazer a reforma da escola, se envolveu na tal da busca da chaleira. Resumindo, a chaleira nunca foi encontrada. Até hoje, quando a gente se reencontra ou reencontra alguém daquele tempo, a diretora da escola, algum professor da época que também sabe dessa história, as pessoas falam a mesma coisa, sabe? Principalmente para minha mãe, que trabalhou lá por muitos anos, que a chaleira nunca foi localizada, ninguém nunca localizou a tal daquela chaleira. E é isso, a chaleira sumiu. Até hoje ninguém localizou. Eu acredito que foi algum contato imediato, né? Uma vez me questionaram para mim se era algo espiritual, né? Algum contato de espírito, ou se era alguma coisa meio que UFO, alienígena. Eu disse que estava muito mais para alienígena do que para espiritual, né? Eu não tinha a sensação de que fosse espiritual, até porque foi muito real. Era muito, muito, muito real mesmo, foi muito real. E a sensação que eu tenho, e eu falo disso porque a fisionomia daquele homem, quando eu lembro hoje na minha cabeça, era humana. Mas sabe quando é um humano que a gente vê em filme que tem um traço, um leve traço ou outro que diferencia do ser humano? Eu não sei explicar, mas existia naquele homem um traço ou outro que te fazia essa diferença, sabe?